Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine e vou moderar a aula do professor Mauro. Nossa aula de hoje, descrição e expressividade. Habilidade, EF08, LP04B. EF07, LP08. Professores, deem um print aí na tela. O objetivo da nossa aula é identificar e reconhecer marcas de expressividade em gêneros textuais que apresentam a predominância da descrição a partir de recursos linguísticos. Mauro? Muito bem. Boa tarde, alunos. Boa tarde, professores, professora Elaine. Hoje, terça-feira de carnaval, todo mundo aqui com bloco no CMSP para assistir essa aula de língua portuguesa. Dizem aí, diz a lenda que a professora Elaine vai sambar até o final da aula. Não sei se é verdade, tá? Não estou me comprometendo. Eu sei que eu não vou, tá? Vamos lá então para a nossa aula, descrição e expressividade, né? Que é a aula falando sobre a questão da expressividade do sujeito nos textos, né? Então, como a gente estava numa sequência aí de aulas de textos descritivos, já trabalhamos a questão da descrição pessoal, do uso dos verbos, dos adjetivos para fazer descrições, né? Trabalhamos com os verbos no tempo pretérito, para fazer descrições de relatos antes do momento da fala, o tempo presente para falar do momento da fala, e hoje a gente vai falar da questão da expressividade. Então, os conteúdos de hoje que vai estar aí na tela para vocês. Vamos lá? Analisa-se, conteúdos de hoje. Uso de recursos linguísticos de efeito comparativo para estabelecer a expressividade no poema. Interpretação do poema a partir das escolhas vocabulares do autor. Vou pedir para ficar um pouquinho na tela. Está aí ó, o QR Code do caderno Aprender Sempre. Para quem não tiver com o caderno físico aí na mão, quiser ler o QR Code na tela, vocês podem ler e acessar o caderno para acompanhar a aula, ok? Vamos lá então, começando a nossa aula. Então, para começar, eu preciso da ajuda de vocês, né? Então, a gente está falando de expressividade. Temos duas frases aí na tela e eu queria que vocês me ajudassem a entender a diferença de efeito de sentido entre elas. A primeira frase, tudo fazia crer que seria um bom dia. Na segunda frase, naquele momento percebi que o dia seria tão extraordinário quanto a harmonia da vida. Temos duas frases aí falando de coisas semelhantes, né, com nível de expressividade diferentes. Eu gostaria que vocês dissessem para mim a diferença de efeito de sentido entre elas, dado a escolha vocabular. Vocês têm aí um minutinho para me mandar a resposta no chat, a gente está aguardando. Vamos lá, voltando. Subiu alguma resposta para a gente aí, Pro? Sim, o Guilherme. A primeira fala sobre algo que poderia ter acontecido e a segunda, algo que aconteceu. Vamos lá. Um tem certeza, a Yasmin. Um tem certeza, o outro ainda está na dúvida. Eles são mais focados na gramática, né? Estão focados no tempo verbal, né? Uma espera que o dia será incrível, vai ser incrível, e a outra afirma que o dia está incrível. Na verdade, então, é uma questão de tempo verbal e aí houve um pouco de confusão. Antes de eu entrar nesse assunto, tem alguns professores colocando aqui a questão da página, né, no caderno Aprender Sempre. Por causa desses pedidos nas aulas anteriores, nas próximas aulas que foram feitas logo a seguir do pedido de vocês, a gente está colocando também a página. Mas eu ia pedir para vocês olharem o seguinte, sempre ajudarem os alunos no seguinte, o caderno ele tem sequências de atividades, né? A gente está na sequência 1. Então é só observar as aulas, que assim, são 8 aulas, mas a gente
está juntando para que dê só 6 aulas. Então, quando o assunto é semelhante, a gente junta e faz uma aula só. Então, verifique que a última aula, a gente falou sobre a questão do verbo no pretérito para relatar algo. Então, veja que agora a gente está na aula falando da expressividade, expressividade do sujeito nos textos. Então, ajude o aluno a procurar no caderno e passe a página para ele, porque infelizmente a gente não tem um caderno aqui agora para te falar a página. Mas é só observar que a gente está nas últimas aulas da sequência 1. Tá? Nas próximas aulas, eu não sei se já na próxima ou na semana que vem, a gente vai colocar no slide já também a página para ajudar vocês, tá bom? A questão da atividade é o seguinte, ele está trabalhando com o tempo verbal, mas o que a gente está querendo focar aqui hoje não é exatamente o tempo verbal, é a expressividade. O que seria a expressividade? Seria a forma, a escolha vocabular do autor para expressar um mesmo assunto. Então, por exemplo, eu posso, no exercício está dizendo assim, tudo fazia crer que seria um bom dia. Já estamos falando de algo do passado, né? Tudo fazia crer que seria um bom dia. Só que ele colocou, tudo fazia crer que seria um bom dia, bem simples, sem muita expressividade. Já no segundo exemplo, ele coloca, naquele momento percebi que o dia seria tão extraordinário quanto à harmonia da vida. Perceba que a escolha vocabular aí já é um pouco mais detalhada, já é um pouco mais específica. O fato dele usar a palavra extraordinário e comparar isso, lógico que subjetivamente, à harmonia da vida, e aí a gente vai perguntar o que seria essa harmonia da vida, mas na opinião dele, existe uma harmonia da vida e ele comparou o dia com essa harmonia e de uma forma extraordinária. Então perceba que a escolha vocabular de quem fez a frase já demonstra mais expressividade. Então era nesse sentido que a gente estava querendo trabalhar e não na questão do uso do tempo verbal. Tá? Alguém respondeu mais, ou Elaine? Alguém participou? Porque agora eles podem ter... A Pro Maria tinha colocado essa questão que a segunda tem uma comparação, né? Essa comparação da harmonia com a vida. Mas o foco ficou mesmo nos tempos. Então, é exatamente isso. Então, o uso da escolha vocabular. Então, vamos continuar que a gente vai entender isso. Eu vou propor uma leitura que é do caderno Aprender Sempre, tá? Vocês vão ver aí que eu fiz até uma cópia do que está no caderno. Vai estar na tela a leitura de um texto, que é um poema, para a gente poder entender essa escolha vocabular do autor. Por favor, põe na tela para mim esse poema. Olha lá. O poema Morena, né? Diz o seguinte, vamos fazer a leitura. A moça bonita, primeiro antes do poema já vem com esse prelúdio, né? A moça mais bonita da minha terra, né? Então já tem uma afirmação aí. A moça mais bonita da minha terra. Ó moça faceira, dos olhos escuros, tão lindos, tão puros, qual noite fagueira. São céus estrelados em noite serena, criança morena, teus olhos rasgados. Que doces encantos no brilho fulgente, no brilho dolente dos teus olhos santos. E eu vivo adorando, meu anjo formoso, o brilho radioso que vão derramando. Em chamas serenas, tão mansas e puras, teus olhos escuros, ó flor das morenas, da poetisa Alta de Souza. Então, eu quero que vocês se atentem a esse poema que a gente acabou de ler, para verificar a escolha vocabular do eu lírico, né, e da autora, fazendo comparações de forma a demonstrar tamanha beleza dessa moça, né? Que ela já começa na moça mais bonita da minha terra. Então, quando ela toma essa posição de falar a moça mais bonita da minha terra, mostra que há características que são, obviamente, subjetivas, que vão justificar essa caracterização de a moça mais bonita. Porque se falar, né, a moça mais bonita da minha terra, por exemplo, se eu falo que alguém é mais bonito, obviamente isso é subjetivo, porque outra pessoa pode chegar em mim e falar assim, não, eu não acho que é a mais bonita. Mesmo quando a gente fala o melhor jogador do mundo, ou o melhor professor, todo mundo tem, mas para mim o melhor professor é tal. E aí sempre vem o quê? As características, né? Sim, sim. Que são aquilo que vai fazer justificar a minha posição. Uhum. E é interessante esse contraponto que ele coloca, né? Chama, sereno, né? Então ele coloca uma intensidade, sim, depois ele vem com aquela calmaria, sim, né? Sim, e fazendo o tempo todo criar uma imagem dentro da cabeça de quem lê o poema. Então essa é a ideia, o uso vocabular, a escolha das palavras para justificar a caracterização da personagem, né? Do poema. Então, agora eu vou chamar vocês no chat de novo, olha só o que eu vou pedir para vocês. O que é descrito no poema? O que está sendo descrito? Porque a gente está trabalhando com descrição. Qual é o ser ou objeto que está sendo descrito no poema? Aponte algumas palavras que ajudam a perceber essa descrição. Um minutinho e a gente volta.
de volta aí, Pro. E aí, o que eles mandaram pra gente, Vamos Pro? lá, eles colocaram. O Vitor. Adjetivos falando que a moça é bonita. Moça, anjo. Descreve que a moça é muito bonita, uma mulher. Muito bem, muito bem. Adjetivos, moça bonita, anjo, né? Serena, todas essas palavras que ajudam a gente a descrever. Então, o que está sendo descrito no poema é o quê? Alguém respondeu? Uma mulher, eles colocaram. Uma moça, né? Que é a mulher. Muito bem. Então, vamos para o próximo chat já, porque a gente tem pouco tempo de aula, né? A gente tem que se acostumar com o tempo menor. O outro chat pede o seguinte: podemos perceber marcas de expressividade na descrição da moça? Então lembra, marcas de expressividade é aquela escolha vocabular que vai ajudar você a perceber que o autor quer enfatizar uma característica. Ele não simplesmente fala assim, a menina é bonita, ele vai dar algumas características aí, ele reforça a característica de alguma forma, que isso mostra a expressividade. Então eu queria que vocês verificassem se existe alguma marca de expressividade na descrição da moça. Aponte quais. Alguém já está mandando resposta? Não, ainda não. Não? Será que eles conseguem ver sem a gente dar um intervalo? Eu vou dar 30 segundos, então, só para vocês localizarem e mandar para a gente. Marcas de expressividade na descrição da moça. E aí, o que eles mandaram para a gente, Pro? Anjo, bonita, olhos escuros, moça morena, olhos rasgados. Uma descrição pouco subjetiva sobre a moça. Olhos escuros, moça bonita, uma mulher serena, olhos lindos, tão puros. Muito bem, muito bem. Então, existe aí essa comparação, né? Ele faz comparação com noite, comparação com vários outros elementos. Isso mostra a expressividade do eu lírico, né? Querendo descrever ali essa moça. O outro chat que vai perguntar o seguinte, essa aí eu nem vou dar tempo para vocês mandarem para mim. A gente vai fazer aqui uma hipótese, né? Vai criar hipótese aqui em cima de como seria essa moça. Vamos dizer que a gente estivesse falando de uma moça do mundo real, né, a uma moça que a gente conhece. Como seria essa moça descrita pelo eu lírico como a mais bonita da terra dele, com essas características que foram colocadas no texto? Essa moça seria uma moça bem desinibida, bem feliz, alegre, faladora, ou seria mais recatada, seria mais quietinha, mais discreta? Como seria essa moça? Vamos ver se eles conseguem mandar aí essa moça, adaptando as informações do poema para uma pessoa dos nossos dias, né? As pessoas que nós conhecemos. Colocaram aqui, ó, então, ritmo de carnaval, né? Ritmo seria de carnaval. Dançarina de samba. Dançarina de samba? Vamos lá, ver. Feliz. Feliz. Moça bonita. Bonita. Modelo. Mas assim, um comportamento, né? Como que seria essa num perfil mais psicológico? Uma moça bem bonita que chama atenção por onde passa, alegre, quieta. Alegre, quieta. Seria mais discreta, talvez. Isso, ó, a então, Gabriela. Uma mulher alegre com uma aura que traz calma, serenidade e alegria. Isso. Olha só, o autor ele coloca algumas características do tipo... olhos escuros, tão lindos, tão puros, né? E ele vai repetindo isso aí, logo depois ele fala de novo. Eu vivo adorando o meu anjo formoso, o brilho radioso que vão derramando, em chamas serenas, tão mansas e puras. Ele traz essa palavra pura, quase que repetindo no poema. E essa ideia de pureza, será que quer dizer o quê, Pro? O que a gente pode entender dessa ideia de pureza quando o autor está falando? Essa pureza, ela tem a ver com que característica aí psicológica a gente podia atrelar a uma pessoa do nosso tempo? Olha, para o nosso tempo, uma pessoa mais introvertida? Uma pessoa introvertida, uma pessoa pura seria uma pessoa mais discreta, né? Não é uma pessoa muito espalhafatosa, é uma pessoa que traz uma inocência, talvez, ingênua, né, no olhar, colocaram aqui. que é isso que o autor talvez esteja querendo passar, é uma pessoa inocente, que não tem maldade, então está idealizando aí uma mulher, né? Então seria uma mulher mais inocente, mais recatada, mais discreta, e aí a gente pode colocar aqui que talvez não exista essa mulher, né? Seja uma característica
particular, mas que esteja misturada com outras características, né? Que as pessoas são misturas de várias características, mas no poema ele está querendo trazer essa mulher idealizada, né? Então, trazendo essa ideia do que a gente consegue perceber com a descrição. Vamos lá ver a próxima. A partir das características descritas, o autor procura descrever critérios da moça, cria hipótese, a gente já criou. Agora vamos lá, no trecho, ó moça faceira, dos olhos escuros, tão lindos, tão puros, que noite fagueira. Perceba que tem palavras destacadas aí, né? O autor apresenta características que descrevem a moça. Há alguma característica dessas que estão destacadas que não é física? Eu nem vou dar tempo, porque eu acho que essa está bem fácil, eles já vão conseguir responder. Algumas dessas características aí, faceira, escuros, tão puros, a gente pode dizer que algumas dessas não é característica física, ou não são características físicas? Eles conseguem perceber isso aí, Elaine? Vamos lá, ainda não colocaram. Vamos ver se eles conseguem sem a gente parar, porque essa tá bem fácil, hein? Característica que seja psicológica, que não tenha a ver com característica física. O pessoal tá mandando no chat? Acho que o chat caiu, hein, pessoal? Acho que o pessoal tá tentando mandar, mas deu um probleminha. Voltou. Vamos lá. Alguma característica que não... Olha lá, ela colocou aqui o professor Samuel, colocou tão puros, né? Uhum. Tem gente colocando faceira, mas o tão puros está aí mandando. Isso, tão puros é o que mais aparece. Tem uma aluna aí, a Nathalie, né? Isso, o Miguel, Murilo, colocaram tão puros. Tão puros. A gente pode colocar, então, que seria realmente a característica tão puros, né? Os olhos lindos tão puros. Porque essa característica puros não quer dizer da limpeza dos olhos. Aí já está entrando naquela questão que a gente passou, né? Figurado. O olho puro seria aquele olho inocente, o olho ingênuo, né? Então, entra numa característica que não é física. Já faceira e escuros, embora faceira também seja uma característica não física, né? Tá certo quem respondeu. Eu acho que só escuros ali é que está caracterizando mesmo a parte física. Vamos para o próximo. Conceituando, então, na tela... Características físicas são aquelas que são percebidas pelos sentidos, fazem parte da construção material do personagem, tipo alto, musculoso, de olhos castanhos, cabelo encaracolado e tal. Características psicológicas são aquelas que dizem respeito ao ser interior das personagens, são ligados ao seu humor, seu caráter, sua personalidade. Perceberam, então, aí o exemplo introspectivo, audacioso, rebelde, extrovertido, desonesto, etc. Então, características físicas são aquelas que são percebidas, né? Aquelas que você pode ver, sentir, tocar, o olho, a cor do olho, a cor do cabelo, o tipo do cabelo, o tipo do físico, a cor da pele, essas coisas todas. Coisas que dizem respeito mais à parte abstrata, aí a gente trata de característica psicológica. Essa pessoa é legal, essa pessoa é decente, essa pessoa é honesta, essa pessoa é divertida, extrovertida, introvertido. Isso é tudo característica que a gente percebe mais pelos sentidos, não os sentidos de toque, mas o sentido psicológico, né? Pela característica daquilo que ela mostra no seu dia a dia, né? Então, a gente pode entrar só para vocês entenderem as diferenças. O chat agora pedindo o seguinte. No trecho, ó moça faceira dos olhos escuros, tão lindos, tão puros, que noite fagueira, o eu lírico usa uma comparação para dar expressividade na sua descrição. Em que verso isso acontece? Então, em algum desses versos, ele mostra um trecho que ele mostra a expressividade. Qual é o trecho que ele denota isso, tá? Eu quero que vocês mandem isso para mim. Eu vou dar 30 segundos para vocês acharem. E aí vocês podem mandar a resposta no chat. Voltando, então. O Pedro, qual noite fagueira? Alice, dos olhos escuros. Fernanda, qual noite fagueira? Proluciana, qual noite fagueira? Samara, qual noite fagueira? Muito bem. Eles usaram aí, o autor usou, né, o lírico, usa a comparação, né? A comparação dos olhos escuros, são tão escuros, são tão lindos, né? Tão puros, qual noite fagueira. Então, ele faz essa comparação, quando eles tão qual, né?
Essa comparação demonstra expressividade por parte de quem tá dizendo, né? O eu lírico, a autora, né? Então, essa é a marca de expressividade, está certíssimo nos alunos. Aí eu tenho mais um texto para a gente ler, né? Que eu vou pôr na tela rapidinho para a gente ler e entender essa questão de expressividade. Texto 1, não sei se está fácil para vocês lerem, porque acho que a letra não está muito grande, não, mas vamos lá. Vou pedir para a Elaine ler para mim o texto, só o texto, tá, Elaine? Tá. Na parte do texto 1, por gentileza. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas de Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação Tabajara. Ó pé gracil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Muito bem, temos aí o texto 1. Eu vou voltar já para a pergunta, mas vou passar para vocês na tela mesmo o texto 2. A Elaine vai me ajudar de novo, lendo agora o texto 2. Ayandese? Ayandese Alda Silva, de 70 anos, nos recebeu numa tarde de sábado, do lado de fora de sua casa, na aldeia de Jaguapiru, usando os cabelos lisos parcialmente presos e trajando um vestido colorido. Estava sentada diante do terreno antes ocupado pela casa de reza, que por anos manteve com seu marido, o Yanderu, ou rezador, Getúlio Juca, e que em julho foi consumida por um incêndio cujas circunstâncias ainda são investigadas. Muito bem. Temos aí, então, o texto 2, já lemos o texto 1, e a questão é o seguinte, nos dois textos existe a descrição, então o uso de palavras para descrever, adjetivos e tal. Mas em qual deles o autor demonstra maior expressividade, ou a descrição apresenta maior expressividade? No texto A, ou no texto 1 ou no texto 2. E aí eu quero que eles respondam e vamos ver se eles conseguem responder rapidinho, que eu acho que eles conseguem, hein? Sim. No texto 1 ou no 2? Alicia, texto 1. Ana Júlia, texto 1. Igor, 1. Texto Rafael, 1. Ele colocou A1, B2. É porque tinha o A, né? E aí eles colocaram, para marcar no próprio texto a letra A e B. Isso, mas eles texto 1 foi a maioria. 1, né? Então a gente percebe aí, ó, que no texto 1 a resposta está correta, perfeita a resposta. O texto 1 ele é trecho de um romance, né? De um texto narrativo. E nos textos narrativos, como a gente viu nas aulas anteriores, é possível haver descrição também. Então não é um texto com predominância descritiva, mas existe descrição nele. Pegamos um trecho descritivo. Então, por ser um texto narrativo, perceba que o autor ele usa as palavras, ele escolhe melhor as palavras para trazer expressividade. Já no texto 2, a gente vê que é a apresentação simplesmente de uma poetisa, né, de uma autora. Então, só falando de características dela, mas sem usar expressividade. Nossa aula está corrida hoje. Vamos ver aqui, então, como que fica o final. Como é possível identificar a expressividade de um autor em gêneros textuais? Com predominância de descrição. Então, aí a gente pode entender, eu sei que a gente não tem tempo para ouvir a resposta, que o uso das palavras, né, a expressividade ela é percebida pelo uso das palavras, a escolha vocabular do autor ou do eu lírico para descrever o ser ou o objeto que está sendo descrito ali. Então, a nossa aula hoje foi de descrição de expressividade. Faça um poema descrevendo uma pessoa, um lugar ou algo de que você gosta muito. Utilize comparativos, adjetivos diversos, publique nas redes sociais e mostre para o seu professor ou a sua professora. Seja bem criativo. Está acabando a aula. O que vimos hoje, uso de recursos linguísticos e efeito comparativo para estabelecer expressividade no poema, interpretação do poema a partir de escolhas vocabulares do autor. Muito obrigado a todos pela aula, por assistir a aula. Até a próxima. Obrigado, professora Elaine. Obrigada, Mauro, equipe, alunos. Até a próxima aula. Avaliem a nossa aula. Até mais.